Olá, seres! Como vocês estão? Muito prazer, eu estou a Pamela e juntos eu te convido para desbravar esse universo do autoconhecimento e tudo que tem dentro dessa expansão da consciência. Hoje nós vamos falar de calendários, né? Com a nova era, com essa transição planetária, né, essa nova consciência emergindo na Terra, nascendo na Terra, nós estamos observando, né, e vivenciando vários tipos de contagem de tempo. Por quê? Se nós estamos entrando numa nova frequência, né? Se nós estamos descobrindo novas formas de pensar, de trabalhar, de viver, consequentemente, nós vamos também sentir a necessidade de fazer uma contagem diferente do tempo. Por isso que tem surgido tantos calendários, como o astrológico, lemuriano, do Novo Tempo, né, que é o famoso sincronário das 13 luas, enfim, entre outros calendários que vão surgir ao longo desses anos, né, ao longo dessa construção da nova Terra, né, do novo mundo. Mas isso confunde um pouco a nossa cabeça, né, porque são tantos calendários que a gente nem sabe por onde começar. Então, pera que eu vou te ajudar a entender um pouco do que tá acontecendo, tá? Antes da gente falar de calendário, a gente vai falar sobre o tempo. O que é o tempo, né? Afinal, será que o tempo é esse que a gente vê no relógio? Será que o tempo é esse que a gente vê num calendário, né, mensal ali que a gente cola na geladeira? Não, gente. O tempo, ele é sentido. O tempo não tem como ser cronometrado, né? Igual a gente vive atualmente, tá? Nós vivemos num planeta Terra, como vocês sabem, o universo tem inúmeros planetas, galáxias, enfim. E nós vivemos no planeta Terra. Aqui o espaço-tempo é da terceira dimensão, né? Que é esse tempo que a gente vive de manhã, tarde e noite, certo? Com a necessidade de organizar as finanças, organizar os pagamentos, organizar todas as coisas, criou-se o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é o que a gente vive atualmente. Porém, esse calendário gregoriano, na época em que ele foi criado, não tinha assim, né, tanto entendimento no nosso poder como ser humano, dos nossos ciclos naturais, né? Que nós, antes de nós, né, sermos esses rótulos que a sociedade coloca na gente, nós somos seres, assim como os animais, né? Então nós temos o nosso tempo natural. Porém, quando foi criado esse calendário gregoriano, ele só foi olhado para a parte do ter, né? Que é a parte do trabalho, do pagamento dos impostos, das contas, enfim, tudo que engloba o dinheiro. E quando criou esse calendário gregoriano, né? Ele não foi criado respeitando os nossos ciclos naturais. Por isso que, para a gente entrar numa nova era, para a gente entrar numa nova sociedade, né, numa nova forma de pensar e viver, nós precisamos ter um calendário que tenha tanto essa parte de que tem essas responsabilidades, né, materiais, né, que seriam essas partes de pagamentos e tudo mais, mas também que respeitasse a nossa parte de ser, que seriam os nossos momentos de introspecção, os nossos momentos de expansão, enfim, né? Acompanharia todos os nossos ciclos, tá? Por isso, a necessidade de ser criado novos calendários, novas formas de contar o tempo. Então, como eu tava falando, né, no começo, o tempo ele não pode ser medido no relógio, né? O ser humano ele tentou cronometrar o tempo, colocar uma contagem de tempo dentro de uma linha de raciocínio, porém o tempo ele não é contado, ele é sentido, né? O tempo é a ponte entre o nosso mundo espiritual e o nosso campo material. Por isso que muitas vezes nós temos um checklist de coisas para fazer no dia e a gente simplesmente sente o nosso corpo falando: não consigo produzir agora. Quem é empreendedor ou empreendedora vai entender muito esse processo. Porque quando eu saí da CLT, por exemplo, né, e comecei a empreender, comecei a trabalhar home office com projetos, né, que não tinham essa linearidade, nessa linha reta de tempo, eu senti muito isso. Eu senti uma reconexão com o meu corpo. Eu senti uma reconexão com os meus ciclos naturais. Porque por mais que eu estivesse com um dia cheio de coisas para fazer,
o meu corpo ele falava: não, eu não consigo fazer agora, eu preciso de um tempo de descanso, ou eu preciso de um tempo de ócio criativo, ou eu preciso de um tempo de só ficar olhando pro nada e tá tudo bem, né? Então, na minha visão, tá, gente, que não é uma verdade absoluta, e nós estamos aqui para discutirmos todos os pontos de vista, tá? Mas do meu ponto de vista, eu acho muito necessário ter essas novas formas de contar o tempo, né? Esses novos calendários. Porém, nós precisamos entender que nós também temos as responsabilidades, né? Do lado do lado material mesmo. Então, nós precisamos encontrar uma forma de equilibrar tanto essa parte de ter os dias, né, que precisamos fazer os pagamentos, ter as nossas responsabilidades, e ter os dias em que nós precisamos nos respeitar, nós precisamos nos reconectar com os nossos ciclos naturais. E como nós estamos, né, transitando por uma era de aquários que fala sobre esse sair dos padrões, nós precisamos começar a trazer uma nova visão sobre o tempo, né? Entender que o tempo não pode ser contado, que ele tem que ser sentido, né? Porque a forma como ele traz é através do sentir, e a partir disso nós trazermos a nossa forma de gerir o tempo, né? Se a gente olhar para a natureza, por exemplo, a natureza ela é muito inteligente. Ela acompanha os ciclos através do universo. Então, o pôr do sol, a noite, o amanhecer, o meio da tarde, né? Os nossos ancestrais, por exemplo, eles faziam plantações seguindo esse tempo natural, né? Olhando o sol, olhando quando tinha chuva, enfim. Então, quando a gente entra nessa sincronia, né? Nessa dança com o nosso tempo natural, essa dança com o tempo natural do nosso planeta, nós aprendemos a respeitar o nosso tempo de fazer as coisas, tá? A nossa forma de trabalhar, a nossa criatividade, né? Os novos projetos, clareza mental, tudo isso começa a se amplificar porque nós estamos respeitando o nosso tempo e, ao mesmo tempo, nós também respeitamos o tempo do planeta Terra. Então, nós ajudamos também a ele viver o tempo natural que precisa ser vivido nesta dimensão, tá? Então, o que eu recomendo, que é uma coisa que eu faço pra mim, tá? Eu tenho estudos tanto astrológicos quanto do sincronário das 13 luas, por exemplo. Só que eu também tenho conhecimento das minhas responsabilidades, que é seguida pelo calendário gregoriano. Então, eu montei o meu próprio calendário, onde eu coloco tudo que eu acho necessário naquele mês que eu estou vivendo e respeito esse tempo que eu coloquei naquele calendário. Então, eu não sigo, né, aqueles dias ou aquelas datas ou aqueles horários porque precisa ser seguido. Não, eu construo, né, então, assim, eu planejo a minha semana olhando tudo o que é necessário para mim, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal, amoroso, comunitário. Então, eu consigo olhar não só o que eu preciso fazer, mas também o que eu sinto de fazer, né? Então, eu abro esse espaço para também cuidar de mim nos dias. E com esse passo, eu me aproximo mais do meu corpo, da minha essência, da minha alma, respeito o que tá vindo, respeito o que eu tô sentindo, né? E ao mesmo tempo também respeito o processo do outro, respeito o tempo universal. Então é isso, espero que tenha clareado para você sobre o calendário. Se você tem alguma dúvida ou quer trazer alguma outra sugestão, deixa aqui no comentário do vídeo e já assina o sininho também para receber os novos vídeos, tá bom? Um beijo em Lakesh. Eu sou uma outra, um outro você. Gratidão.